Olá, tudo bem? A galera tem se atentado que o cargo de analista tributário é o melhor custo-benefício do mercado. E isso impactou a minha caixinha lá no Instagram, quando as pessoas estão fazendo cada vez mais perguntas. E sobre esse tema, analista tributário, o que faz o analista tributário, nós vamos falar hoje sobre o que faz um analista tributário na área de orientação tributária, tá? Porque é importante, quanto mais você entende sobre o cargo, mais você vai estar conectado, mais serão suas chances de aprovação. E para isso, eu quero lhe ajudar deixando inteiramente grátis para você o nosso curso de como se preparar para o concurso da Receita Federal, ser aprovado 2 vezes, estudando em média 3 horas por dia. É só clicar aqui na descrição deste vídeo, onde vai ter o link para que você possa ter acesso, tá? Eu particularmente tenho bastante gratidão pelo cargo de analista tributário. Eu fui aprovado, foi minha primeira aprovação na Receita Federal. Antes eu era sargento paraquedista do Exército Brasileiro e dentro da minha estratégia de aprovação no cargo de auditor fiscal, eu vislumbrei ser aprovado no concurso de analista tributário. Ô Jefferson, você queria ser auditor fiscal e vislumbrou o cargo de analista tributário? Sim, porque se você não tem a noção, né? Eu trabalhava na Brigada de Infantaria Paraquedista do Exército Brasileiro, uma tropa operacional em que meu tempo de estudos era muito reduzido. E se eu entrasse de frente, logo de cara, na empreitada de poder ser aprovado no concurso de auditor fiscal, eu levaria mais tempo. Então eu pensei, cara, o cargo de analista tributário está dentro do estudo para auditor fiscal. Eu sendo analista tributário, eu consigo mais tempo, mais tranquilidade e mais grana para poder me manter. Vou focar em analista. Muitos amigos meus da época falam, cara, vai para auditor, vamos para auditor. Não, eu vou fazer a prova sim de auditor, mas eu vou canalizar as minhas férias no concurso de analista e deu muito certo. E eu oriento outras pessoas que não têm uma disponibilidade de tempo bastante ampla focar no cargo de analista, tá? E quando eu entrei na Receita Federal, eu fui trabalhar exatamente na área de orientação tributária. O que vem a ser a parte de orientação tributária? Basicamente, dentro da área você vai trabalhar com parcelamento de dívida, compensação, restituição e ressarcimento, tá? E eu vou destrinchar aqui de forma bem rápida para você entender. Todos esses processos de trabalho são feitos de forma remota. Então eu garanto para você que 100% dos analistas que trabalham nessa área estão em teletrabalho, porque basicamente você vai analisar processo. E hoje todos os processos são digitais. Então, se você mora lá em Fortaleza, você pode tranquilamente estar na beira da praia com o seu computador ligado e analisando o processo, tá? Por exemplo, parcelamento. Você já deve entender que o parcelamento é uma forma de suspensão do crédito tributário. Você está estudando isso. E esta parte dentro da Receita Federal basicamente é executada por analistas tributários. Sim, a suspensão do crédito tributário é feito por analista da Receita Federal. Então, preste atenção, eu tenho uma dívida, eu solicitei um parcelamento na Receita Federal. Quem vai deferir este parcelamento, quem vai analisar se faz jus, que cumpre todos os requisitos, é um analista tributário. Eu trabalhei parte do meu tempo como analista, bem pequeno mesmo, basicamente um treinamento na parte do parcelamento. Uma outra área da área de orientação tributária é a parte de compensação.
O que vem a ser compensação é o quê? Extinção do crédito tributário, sim, e o analista faz como? O auditor fiscal analisa o crédito tributário, verificando se você tem crédito ou não, porque isso é uma competência privativa do auditor fiscal, averiguar o crédito tributário. Então, só o auditor pode analisar se há ou não o crédito tributário, e aí ele vai falar um valor. Por exemplo, Joãozinho, você tem R$ 1.000 de crédito. E aí o que acontece? Esse processo vai para a área de compensação, o analista tributário vai verificar se o Joãozinho tem algum débito com a Receita Federal. Se o Joãozinho estiver devendo 200 para a Receita Federal, o analista vai fazer a compensação e gerar 800 de restituição, que também é feita por um analista. Porque tudo isso é baseado no crédito que foi analisado pelo auditor fiscal. Então você percebe que é um trabalho bastante interessante. Eu trabalhei bastante tempo na parte de compensação, tá? Então a compensação é um crédito e um débito. Se há um crédito, né, a ser restituído, restitui. Se há um débito a ser cobrado, é feita a cobrança. Então, basicamente, é feito isso. O analista tributário, por exemplo, eu sou Joãozinho, eu tenho um crédito de 1.000, mas tenho um débito de 1.500. Eu faço a compensação como analista tributário e gero uma cobrança de R$ 500, que aí vai dar procedimento de um outro rito de cobrança que também é feita por analista tributário, mas só que em outra área, não a área de orientação tributária. A restituição eu já falei por alto, o ressarcimento é quando há alguma previsão em lei em que o auditor fiscal vai verificar se tem direito a este crédito e a parte operacional é feita pelo analista tributário. Então, você parando para analisar nessa simples explicação que eu fiz, o analista tributário vai trabalhar muito na operacionalização para dar continuidade no processo de trabalho, beleza? Então, eu falei aqui sobre parcelamento, compensação, restituição, ressarcimento, teletrabalho. Eu sei que muitos de vocês têm interesse em poder ter essa possibilidade, lembrando que o teletrabalho é uma possibilidade, não necessariamente você precisa exercer, tá? Tem diversos colegas que preferem ir para a repartição para poder trabalhar, né? Utilizar o Wi-Fi, a energia, a água, o cafezinho da repartição, porque não se dá bem trabalhando em casa. Então, isso é uma dependência ali do que você consegue produzir melhor, tá? Eu recebi uma mensagem, acho que foi lá no Instagram também, falando sobre a mudança, né, a necessidade de poder cumprir um dia, né, presencial, tá? Isso ainda não saiu, tem previsão para poder sair em fevereiro. O que está acontecendo? Geralmente tem a previsão em fevereiro. Quando chega em fevereiro, prorroga para junho. Quando chega em junho, prorroga e o 100% de teletrabalho está sendo executado, tá? Mas o que eu ouvi falar é que esse presencial ele pode ser exercido em qualquer unidade da Receita Federal. Então, por exemplo, a Maria está lotada e vinculada com exercício lá na delegacia de Cuiabá. Só que Maria é pernambucana, mora em Recife, lá em frente à Praia da Boa Viagem. Então, essa cidadã, essa colega, ela vai estar exercendo seu trabalho lá, teletrabalho lá em Recife, mesmo estando vinculada à delegacia de Cuiabá. Ela está lá. E Jefferson, e como é que ela vai fazer? Porque ela vai ter que estar um dia presencial. Ela vai um dia presencial numa delegacia lá em Recife para poder cumprir esse pré-requisito. Isso eu estou projetando, porque hoje, atualmente, não tem nada neste modelo, mas o que se tem conversado a título de sindicato é ser executado desta forma. Você cumprir esse tempo dentro de uma unidade. Por exemplo, se você fizer um curso, porque durante a sua trajetória você faz diversos cursos, mas diversos cursos.
você já está cumprindo o pré-requisito de um dia presencial, então isso é relativamente tranquilo e ajustável, beleza? Vou compartilhar a tela com você também que houve algumas dúvidas em relação ao salário de analista tributário, tá? Hoje, o salário inicial do analista tributário é exatamente o que? Vou fazer aqui de forma bem direcionada, 12.700, mais ou menos. Vamos dizer que hoje o salário inicial é 12.700. O cara entrou 12.700. Só que todos os servidores do Executivo Federal têm mais a gratificação de alimentação, né? O auxílio alimentação de 1.175, por exemplo. Tá? Só que a gente vai fazer um cálculo aqui bem tosco, tá? Vamos, 12.700, 13.875. Então, 13, vamos sei se é 13.875, que é o quê? Salário inicial do analista. Então, eu cheguei. Ah, Jefferson, então o analista tributário ganha em torno disso e isso. Ah, tem outras gratificações? Sim. Tem outras remunerações? Sim. Mas eu estou falando aqui bem seco. Só que dentro da composição do salário do analista, do auditor, tem o bônus de eficiência, certo? Bônus de eficiência. Quem entra não ganha, certo? A ideia é de ganhar 100% depois de 3 anos. Ele ganha o quê? O 100%. No primeiro ano não ganha nada, primeiro ano. Segundo ano. Terceiro ano. Então, o primeiro ano é 0, quando inicia o segundo ano é 50%, e do segundo ano para o terceiro ano é 75%. Completou 3 anos, 100%, tá? E aí, beleza. Não vou nem considerar isso daqui, tá? Vou considerar só após de 3 anos. Então, para facilitar, vamos botar 14 aqui? 14? Para facilitar, tá? Mas você sabe que tem alguns quebradinhos. Depois de 3 anos, ele tem um bônus de eficiência. O bônus de eficiência em 3 anos chega a 11.500 para o auditor, né? 11.500. Como o analista é 60% do auditor, vamos fazer uma conta de cabeça. Se fosse 11.000, seria 6.600. Vamos botar mais 6.600 aqui, ó. Estou fazendo uma conta bem esdrúxula, tá? Só que quando completa 3 anos, o analista não está ganhando 14, ele está ganhando mais. Ele está ganhando em torno de, vamos dizer assim, de 16, certo? Aproximadamente aí 15, vamos botar 15, vamos ser bem prudentes, que eu não estou com a tabela na cabeça. Prudente. Então, depois de 3 anos como analista, você está ganhando 21.600. Isso sem colocar, por exemplo, a adicional de fronteira, que ele estou na fronteira, ou colocar o adicional de periculosidade, que é comum, tá? Isso bem simples, do analista que está trabalhando, por exemplo, no processo de trabalho de orientação tributária, esse que a gente acabou de falar. Orientação de tributária que trabalha com parcelamento, compensação, restituição e ressarcimento. E aí eu falo para você, cara, 21.600, tá bom para você? Eu acredito, por exemplo, não sei, que um sargento, eu como sargento, só para vocês terem uma ideia, quando eu saí do exército, eu era segundo sargento. Eu era segundo sargento e ganhava 2.400 na época, tá? 2.400. Quando eu passei para analista tributário, o salário era 2.900. E aí você acredita que eu não ia tomar posse? Eu não ia tomar posse. Por quê? Porque eu tinha passado para São Paulo e a diferença era muito pouca. Porra, no Rio de Janeiro eu já tinha minha casa própria, minha filha estava com basicamente 1 ano, estava bem novinha e não valia a pena. Mas o que aconteceu? Eu fui fazer o curso de formação. E aí, durante o curso de formação, que foi de 40 dias, na minha época, presencial de 40 dias, o salário do analista saltou de 2.900 para 4.600.
Aí, gente, quase dobrou aqui meu salário como sargento do Exército. Aí eu tomei posse, tá? Mas se ficasse em 2.900, possivelmente eu não teria assumido o cargo naquela época. E aí hoje, por que eu tô falando isso, tá? Porque hoje, vou pagar aqui, ó, hoje, eu acredito que um segundo sargento deve estar ganhando quanto segundo sargento? Você tem algum sargento vendo esse vídeo aí? Coloca. Mas eu acredito que um segundo sargento esteja ganhando hoje em torno de... Vamos pegar aqui, segundo sargento. Oi, caramba. Um segundo sargento esteja ganhando em torno de 7 mil. Você viu quanto que está ganhando um analista tributário? Depois de 3 anos, 3 vezes mais. E aí eu me pego uma porção de sargento, Jefferson, quero ser auditor. Assim, cara, para auditor, realmente o negócio é mais pesado, você tem que ter uma dedicação maior, mais tempo. De repente não é válido você ganhar 3 vezes mais do que você ganha como analista tributário? E aí fica esta pedida, tá? A ideia é que a gente faça diversos outros vídeos falando sobre determinadas áreas. E aí é interessante que você coloque qual a área que você gostaria que eu falasse sobre o cargo de analista tributário. Hoje nós falamos sobre a parte de orientação tributária, tá? Que basicamente trabalha com parcelamento, compensação, restituição e ressarcimento, tá? Tem diversas outras áreas para o cargo de analista. Por exemplo, tem muitos analistas que trabalham na área aduaneira, muitos analistas que trabalham na parte de atendimento, muitos analistas que trabalham na parte de cobrança, muitos analistas que trabalham na parte de gestão de pessoas. Então, assim, tem diversas áreas para que a gente possa falar e é importante que você coloque aí nos comentários do vídeo qual a área que você gostaria de saber. Se tiver representatividade, se tiver muitas pessoas pedindo, a gente vai canalizar sim energia para poder explicar para que você possa entender mais, para que você possa engajar mais. Lembrando que eu estou deixando para você inteiramente gratuito o nosso curso de como se preparar para o concurso da Receita Federal e ser aprovado 2 vezes, estudando em média 3 horas por dia. É gratuito, basta ir na descrição deste vídeo, beleza? Falamos bastante aqui neste vídeo, eu tenho certeza que você recebeu informação de qualidade e eu só peço que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, comente, deixe seus comentários para que a gente possa aumentar cada vez mais a nossa comunidade. E você que estuda para concurso público, lembre-se sempre, treinamento difícil, combate fácil.